A gente continua hoje a nossa série, né, falando sobre a matemática do reino. Olha aí, ó, uma nova vida em Cristo. O que a gente falou domingo passado, você lembra? O que a gente falou domingo passado? Quando menos é mais. Olha só, será que menos é mais? Você vai ter que ouvir depois se você não veio, não é? Aí quase que Marcela me complica aqui, rapaz, que ela é especialista. Eu fui brincar, quase que ela me complica, mas ela foi generosa e deu tudo certo. Mas nas escrituras o menos pode ser mais em alguns momentos. E Jesus nos ensina isso. E hoje a gente vai falar sobre uma outra conta de matemática. É interessante que parece que não tem conta de matemática nenhuma, né? Mas essa é uma das vezes que tem conta de matemática na Bíblia. Que o próprio Jesus nos instiga a fazer isso, né? Mas antes disso, eu estava lembrando, né, estudando esse texto, estava lembrando de algo muito interessante. Eu gosto muito do Batman, irmãos. O super-herói que eu mais gosto é o Batman. Meus filhos tentam me convencer de que eu tenho que gostar do Hulk porque ele tem poder, tenho que gostar do Capitão América porque ele tem escudo. E aí, mas eu falo, cara, mas eu gosto do Batman. Eu gosto do Batman porque o Batman é muito parecido com a gente, não é? O Batman é um cara normal, esforçadão, né? Ele se esforça para ficar forte, né? Ele é milionário, mas aí não é culpa dele, ele nasceu milionário, fazer o quê? Nasceu bilionário, dono da cidade, não é culpa dele, mas ele usa isso, ele usa o que ele tem, ele usa o que ele é, com o propósito que ele tem. Qual é o propósito do Batman? Não sei se você assiste filme, mas o propósito do Batman, eu sempre assisti todos os filmes do Batman, o propósito do Batman era o quê? Era ser o libertador de Gotham. Era livrar Gotham do mal, era livrar Gotham da corrupção, era tornar a cidade que ele amava, a cidade onde ele nasceu, a cidade onde ele cresceu, um lugar melhor, um lugar onde as pessoas pudessem viver bem. Cara, isso não é muito parecido com a gente? Isso é muito parecido com a gente que é cristão. Jesus nos dá uma nova vida e ele diz assim, agora, a partir de agora, né, com essa nova vida, vocês são sal e vocês são luz. O sal, ele faz o quê? Ele só salga? Também. Mas o sal, quando você coloca ele na carne, ele impede a podridão dela. O sal era usado para isso, não tinha geladeira. O pessoal fazia o quê? Salgava a carne, para a carne não apodrecer. É muito parecido. A gente não é o libertador do mundo, mas a gente trabalha com ele para impedir a corrupção, para dar sabor a esse mundo. E eu não vou dizer que eu sou apaixonado pelo Batman, pega mal, né? Mas eu acho o Batman muito legal. Mas, rapaz, até o último filme. Quando eu fui ver o último filme do Batman, irmãos. Então não gaste dinheiro com esse último filme do Batman. Se você tiver TV a cabo, você assiste lá, né? O que você achou, Maximiliano? Tá rindo já. Você achou a mesma coisa que eu. Meus irmãos, o Batman no último filme, né? Você já viu o filme do Batman? Ele é aquele cara alegre, festeiro, farrista, né? Mas ele é um cara sério também. Quando precisa, ele é um cara sério. O cara combate o crime, o cara dá a vida pela cidade. Mas, rapaz, o último Batman, rapaz, o cara é chorão. O cara é, assim, depressivo, desanimado. Não foi em nenhuma festa, cara. Fizeram uma festa pra ele, ele não foi na festa. Aí eu falei, cara, que Batman é esse? Mas sabe qual é a pior característica do Batman novo? É que o Batman novo, ele não é movido por propósito. Ele é movido por vingança. Ele não quer libertar Gotham. Ele não quer tornar Gotham um lugar melhor. Ele não quer fazer do lugar onde ele está um lugar diferente, melhor para as pessoas viverem. Ele quer se vingar pela morte dos seus pais. Tanto é que ele mesmo se dá o nome no filme de Vingança. E é interessante isso porque muitos que criticaram o filme vão dizer que esse novo Batman, na verdade, ele revela a realidade da sociedade nossa de hoje e daqui para frente. E eu fiquei pensando nesse negócio, eu falei, cara, um cara tinha propósito, o outro não tem. E você vê a diferença entre os personagens e a diferença entre os tipos de Batman. Um aqui, ele sabia separar o momento sério do momento festeiro. Ele tentava ter um relacionamento, daqui não, era depressivo, solitário. O cara queria até acabar com todos os bandidos de Gotham. O cara não conseguia e vivia sendo martirizado por isso.
mas era um homem que não é movido pelo perdão, é movido pela vingança. E quando a gente é movido pela vingança, quando a gente não consegue encontrar o momento de perdoar, não consegue se dar o perdão, inevitavelmente a gente vai se tornando o quê? Alguém solitário, alguém azedo, alguém amargo, alguém reclamão. É exatamente o Batman. Então, se você tiver que ver um filme, tiver dinheiro para ir no cinema, não veja o Batman, gaste o seu dinheiro num filme melhor. Mas o dinheiro é seu também, se você quiser ver, não tem problema. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a comunidade de discípulos de Jesus, eles são pessoas que Jesus nos ensina a não serem movidos pela vingança. Aliás, o Antigo Testamento diz que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Então a comunidade dos discípulos de Jesus não são pessoas movidas pela vingança, mas são pessoas movidas pelo amor que os leva a perdoar. E é por isso que Jesus, a gente vai ler junto, mas você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 18. É interessante que em Mateus 18, Jesus ele parece que está começando a ter uns problemas ali na comunidade dele. Então ele vai começar a falar para as pessoas quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém falha, né? Lá no verso 6 ele vai dizer, mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, aí ele vai falar da ovelha perdida, aí ele vai falar da correção do irmão, ele vai dizer no verso 15, se um irmão pecar contra você, fala com ele em particular, se ele te ouvir, cara, recuperar do seu irmão, você ganhou o seu irmão. E aí os discípulos estão ouvindo isso. Jesus falando, se alguém pecar, conversa com ele, rapaz. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas e tal. Mas, rapaz, tenta acertar, tenta ajeitar, tenta fazer. Não fica separado, não se vinga, não. Tenta consertar as coisas. E os discípulos, os apóstolos estão ouvindo. E aí quem é que vai falar quando Jesus termina? Pedro, cara. É sempre Pedro. Pedro é sanguíneo. Pedro, eu acho que eu sou parecido com Pedro, irmãos. Eu falo e depois eu vou pensar assim, será que está certo? Será que estava errado? Não sei se é porque eu gosto de falar, né? Paulinha, que é uma pessoa muito calada. Talvez a gente, né, Paulinha? A gente tem que aprender isso aí, aprender com a Paulinha a ser mais calado. Mas aí Jesus acaba de falar, irmãos. Pedro levanta. Verso 21 e verso 22. E é interessante, o autor, né, vai usar aqui o advérbio, né, então. Ou seja, dá essa ideia de logo depois, de imediato. Jesus acabou de falar, o que Pedro faz? Vamos ler aqui juntos. O texto é pequeno, hoje a gente vai ler junto. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Caramba! Pedro é inteligente, irmãos. Pedro é um cara inteligente. Ele é um cara sagaz. Jesus está falando assim, olha, se alguém pecar contra você, fala com ele em particular, chama a atenção dele em particular, não expõe ele não. Sei lá, se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. E aí o que Pedro faz? Dá uma de João sem braço, assim, Senhor, o Senhor acabou de falar isso aí. Aí Pedro quer saber como é que é, Senhor, mas e se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Pedro faz do perdão uma questão de matemática. Eu devo perdoar ele quantas vezes? 7 vezes? Por que 7 vezes? 2 números para o judeu eram muito importantes. O número 3, aliás, 3 números, o número 3, o número 7 e o número 12. O 3 e o 7, todos eles indicavam, vamos dizer assim, um tempo completo, ou uma coisa completa. Por que Jesus ressuscita ao 3º dia? Porque completou, era um período dali para frente ninguém mais ressuscitava. Mas Jesus ressuscita para dizer o que? Completou. É impossível ressuscitar, mas eu ressuscitei. Mas Deus ressuscitou a mim.
7. 7 é a ideia também, né? As pessoas dizem que 7 é o número da perfeição. Mas não é perfeição no sentido de ser perfeito, mas no sentido de ser completo. Por que no Apocalipse a besta é chamada de 666? Porque o 666 é quase 7, parece 7, está chegando no 7, tem vontade de ser 7, mas não é 7, porque 7 é quem? Quem é completo, quem é perfeito? É Deus. Quem não tem falha, não tem erro, é Deus. Por isso a besta até parece algumas coisas, mas nunca vai ser Deus. E aí Pedro diz assim, olha Senhor, mas se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? Por que 7 vezes? Por que Pedro faz uma questão de matemática aqui com Jesus? Porque Pedro está querendo dizer o quê? Pedro está trabalhando a ideia de que assim, rapaz, pode ser que de tanto eu perdoar esse cara, essa pessoa, em algum momento ele atinja a perfeição. E aí eu só preciso perdoar ele 7 vezes. Perfeição. A partir da 8ª ele não vai mais fazer besteira. A partir da 8ª ele não vai mais pisar na bola. A partir da 8ª ele não vai mais chutar a bola na trave. Ele vai ser um cara melhor, uma pessoa melhor, perfeito. Aí eu tô o quê, Bianca? Desobrigado de perdoá-lo. Por quê? Porque, cara, já perdoei 7. Acabou. Agora, esquece um pouco do 7, mas perceba aqui que a atitude de Pedro, muitas vezes, é a nossa atitude. Porque, preste atenção, quando eu falo assim, Senhor, eu posso perdoar o meu irmão até 7 vezes? Parece muito piedoso isso, não é? Parece. Mas preste atenção, se eu falo 7 vezes, eu estou fazendo o quê? Eu estou impondo o quê? Um limite. Um limite. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Senhor, então tem um limite para eu perdoá-lo, não tem? E se ele falhar na 8ª, eu estou desobrigado de perdoá-lo. Como é que é o nosso perdão, então, muitas vezes? O nosso perdão, ele é limitado. Por que o nosso perdão é limitado? Porque na maioria das vezes ele também é condicionado. Quantas vezes você já virou e falou assim, conversando, né, sobre alguém que te ofendeu, e você virou e falou assim, não, eu perdoo essa pessoa, mas se eu vir nessa pessoa, se eu perceber nele traços de arrependimento, não é uma condição? Eu perdoo ele se ele se arrepender. Eu perdoo ele se ele mudar. 7 vezes. Eu perdoo ele até 7 porque ele vai ser perfeito. Eu não preciso mais perdoar. Eu coloco uma condição. Eu só perdoo ele se ele vier me pedir desculpa. Só perdoo ele se ele reconhecer o erro. Só perdoo ele se ele mudar a partir de amanhã. Se eu ver que ele vai mudar, tiver certeza, eu perdoo ele. E se eu coloco um limite, e se eu imponho uma condição, fatalmente, irmãos, o meu perdão nunca vai ser um perdão completo. Nunca vai ser um perdão total. Eu sempre vou até um determinado ponto e dali eu não passo mais. Vai ficar coisa sem perdoar. Vai ficar coisa assim, para eu poder cobrar, né? Porque não é isso. Parece que quando alguém nos ofende, ou quando a gente ofende alguém, parece que a gente tem uma dívida, né, com essa pessoa, e essa pessoa tem uma dívida com a gente. Parece que ele está nos devendo algo. Porque ele me ofendeu, porque ele me humilhou, porque ele me enganou, porque ele mentiu para mim, ele me deve o quê? Ele me deve explicação. Ele me deve desculpa. Ele me deve alguma coisa. Ele me tirou alguma coisa, ele me subtraiu alguma coisa. Por que eu me vingo? Porque alguém me deve algo. O que a bandidagem de Gotham devia ao Batman? A vida dos seus pais. Por que ele queria caçá-los, todos eles? Porque eles se tornaram devedores a ele, daquelas 2 vidas. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente vive dessa maneira. A
A gente limita o nosso perdão, a gente impõe uma condição ao nosso perdão e a gente dá um perdão parcial. Cara, assim, eu vou te perdoar por isso, mas se você fizer daqui pra frente, não perdoa mais não. Percebe como isso é complicado? Sabe por que é complicado, irmãos? A palavra que Mateus e a palavra nos evangelhos usada para pecado aqui é hamartia, né? É errar o alvo. Então, quando a pessoa peca contra mim, o que ela fez? Ela errou comigo. Ok, errou o alvo, tinha que fazer certo, fez errado. Mas e a palavra para perdoar aqui? O significado dessa palavra aqui no grego é deixar para lá, deixar passar, é deixar levar, é não se importar mais, é esquecer. Mas, cara, é difícil, não é? É fácil, Maristela, esquecer uma ofensa? Não é, cara. É fácil, Nani, esquecer uma palavra maldita no sentido de dita errada, dita no momento errado. Cara, é difícil. Ao invés da gente deixar passar, a gente fica segurando esse negócio para nós, guardando no nosso coração. E a gente vai se tornando alguém amargo, pesado, depressivo, reclamão. Por quê? Porque a gente não consegue de verdade, perdoar, deixar passar. Mas é interessante que Jesus faz algo aqui, quando ele acaba de falar com Pedro, ele diz assim, Jesus responde, né, no verso 22, olha Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. É interessante que Jesus, Pedro, impõe um limite. Jesus alarga tanto esse limite que torna esse número incalculável. A gente conclui o quê? Que o perdão que Jesus propõe, ele é um perdão muito diferente daquele que a gente quer dar. Enquanto o nosso perdão é limitado, o de Jesus é ilimitado. Enquanto o nosso perdão é parcial, o dele é completo. Enquanto o nosso perdão é um perdão condicionado, o dele é incondicional. É completamente diferente. A gente quer perdoar 7 vezes, porque a gente quer ter alguma coisinha ainda. Jesus fala, não, cara, você tem que perdoar 70 vezes 7. Pedro torna o perdão uma questão de matemática. Jesus torna o perdão uma decisão do coração. E é assim que o perdão deve ser encarado por mim e por você. Não como uma questão de matemática que a gente mede, que a gente calcula, que a gente faz conta para saber se o outro vai ficar devendo, mas ele deve ser encarado como uma decisão do nosso coração. E Jesus exemplifica isso para Pedro quando ele conta a parábola, né? A NVT vai chamar de a parábola sobre a importância do perdão, mas em algumas outras versões vai ser a parábola do servo severo, né, do servo impenitente. Jesus vai começar a contar uma história a partir do verso 23, para exemplificar o que ele diz para Pedro. Ele diz para Pedro assim, olha, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. É aquela ideia do suzerano e do vassalo, né? O rei tinha pessoas que cobravam imposto para ele para viver na terra do rei. Em determinado dia do ano, todo mundo tinha que ir lá entregar o imposto ao rei. E aí, então, esse senhor está fazendo exatamente isso. No decorrer do processo, ou seja, cada um dos servos vinha diante do rei para entregar o dinheiro. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. A NVT já traduz para nós, né? A ARA vai dizer 10 mil denários. E eu tentei achar, rapaz, esse negócio, fazer essa conta. Sabe quanto é que dá 60 mil moedas, 10 mil denários? Aproximadamente 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Aquele homem devia 10 milhões de dólares ao rei. Uma pessoa que tivesse um alto cargo dentro do reino
conseguia juntar em 20 anos aproximadamente 1.000 denários. 1.000. Mas aquele homem devia em um ano 10.000 denários. Então o cara conseguia juntar 6.000 moedas no ano, mas ele devia 66 milhões de moedas. Essa dívida dá para pagar? Você acha que dá, seu Dele? Se em 20 anos o cara junta um décimo, como é que o cara paga esse troço? É uma dívida impagável. No decorrer, então, uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Cara, era um costume comum no Oriente Antigo. A pessoa não tinha dinheiro para pagar, tudo que ele tinha era vendido, inclusive ele era vendido como escravo, até que a dívida fosse quitada. Então ele era vendido como... Por que ele era considerado escravo? Porque ele não ia receber salário. O salário dele era para pagar a dívida. Então você imagina vender suas propriedades, pegar a sua esposa e vender para outro, pegar as suas filhas e vender para outro. Acabou. Acabou o dinheiro, acabou a terra, acabou a família, acabou tudo. E a dívida estava paga? Não, porque era impossível pagar essa dívida. Mas é isso que o rei manda acontecer com ele. O homem então se desesperou e ele se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Cara, imagina o rei ouvindo isso. Cara, como é que tu vai pagar uma dívida que não dá para pagar? Como é que você vai pagar tudo? Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Você já viu gente desesperada? Cara, você vai falar assim: ah, pastor, quando a gente está desesperado, a gente fala qualquer coisa. É, fala e faz qualquer coisa mesmo. O cara falou: vou pagar tudo. Aí olha que coisa linda, né? O Senhor teve compaixão dele. O Senhor soltou ele. E o Senhor perdoou a dívida toda. A dívida toda. O que o Senhor fez? Deixou passar. Deixou para lá. Não tinha mais dívida. Você não ia mais ser escravo. Você não ia mais ser vendido. Você não estava mais preso. No entanto, quando esse servo, perdoado e livre, saiu da presença daquele senhor, foi procurar um outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. É interessante que a proporção aqui é a seguinte: essas 100 moedas de prata equivalem a 600 mil vezes menos o que o primeiro devia. Então, o primeiro devia 10 milhões de dólares. Quanto que o servo que estava abaixo dele devia a ele? 600, a proporção é 600 mil vezes menos do que ele devia. Ok? Isso é importante. No entanto, quando saiu da sua presença, achou aquele que devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Como é que Jesus exemplifica o que ele acabou de dizer para Pedro? Havia um homem que tinha uma dívida impagável, implorou por perdão, e o Senhor o perdoou de toda a dívida. Mas esse mesmo homem, quando encontrou um outro homem que lhe devia infinitamente menos do que a sua própria dívida, foi violento, grosso, ao cobrar a dívida e não perdoou, sendo que o homem fez a mesma coisa que ele fez, implorou, pediu perdão, paciência. O que Jesus quer dizer então para mim e para você?
Por que a gente não consegue perdoar? Por que o nosso perdão é tão falho diante do perdão de Deus? Eu e você não conseguimos perdoar porque a gente sempre se vê como menos devedor que o outro. Eu e você não conseguimos perdoar porque a gente não entendeu ainda como nós fomos perdoados por Deus. E é isso que Jesus exemplifica aqui. A sua dívida era enorme. A sua dívida com Deus era impagável. A sua dívida com Deus, ainda que você fosse vendido como escravo, ainda que você fosse... Cara, não dá para pagar. Você não pediu para Ele te perdoar. Você não exigiu nada, mas Ele veio e te perdoou. Paulo diz para nós, na sua carta, né? Na sua carta aos Efésios, na sua carta em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, antes de você conhecer a Deus, Deus estava por meio de Cristo perdoando os seus pecados. Quantos? Todos. Só 7? Não, todos. Todos. E a grande questão é, eu e você não tínhamos condição de fazer isso. Eu gosto do Tim Keller, que ele faz uma analogia, né? Ele fala que nós, com relação a Deus, é como se fosse um campo de batalha. Deus está aqui e a gente está aqui. E está acontecendo uma batalha, está sendo travada uma batalha no meio. E a gente não tem arma, a gente não tem força, a gente não consegue atravessar o campo de batalha, porque a gente vai morrer. O que Deus faz então? Ele atravessa o campo de batalha, busca a gente e traz para perto dele. É isso que Paulo diz. A gente não tinha condição de fazer isso. Deus, por meio de Cristo, atravessa o campo de batalha, toma todos os tiros, as flechadas, morre a nossa morte, derrama o seu sangue por nós e nos leva de volta para Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Cara, foi assim que Deus fez por você. Como esse Senhor fez com esse homem. Ele, de um cara que tinha uma dívida impagável, se tornou alguém que era livre, perdoado. Como é que você deve fazer com o seu irmão, então? Como é que você deve fazer com o seu irmão? A mesma coisa. Só que quando eu não entendo o tamanho do perdão, a maneira como Deus me perdoou, quando eu não vejo isso como fruto de graça, de amor, eu não consigo reproduzir isso na minha vida. Por quê? Porque eu sempre acho que o outro está me devendo ainda. Ele me deve. Ele ainda me deve. Mas às vezes, olha que interessante, às vezes a dívida que ele tem comigo é tão pequena perto da dívida que eu tinha com Deus. E eu não consigo deixar passar. Não consigo deixar passar. E Jesus vai dizer assim, olha, cara, se você se recusar a perdoar o seu irmão no coração, Deus vai fazer a mesma coisa que fez com esse homem. Vai ser torturado até pagar a dívida. A dívida era impagável, vai ser torturado por toda a eternidade. Como que eu e você, então, conseguimos perdoar o outro? Primeira coisa, entendendo como nós somos perdoados por Deus. É preciso entender isso, meus amigos. É preciso ter isso muito claro no nosso coração. Se a gente achar que não, eu consegui o perdão, porque eu... Não, cara, não tem nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer para que Deus nos ame mais ou deixe de nos amar. Não tem. Então não é nada, não tem nada que a gente faz. Enquanto a gente estava cantando aquele último cântico, o penúltimo, a Ana falou assim, mas pai, ali está dizendo que a gente não merece o amor de Deus. Eu falei, a gente não merece mesmo, filho. Porque não tem nada dentro de nós que nos faça merecer esse amor. Mas ainda assim Ele nos ama, mas ainda assim Ele nos perdoa. O que o Salmo 145 que a gente leu no começo fala? Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele demora a se irar, Ele tem paciência com a gente. Mas por que a gente não consegue reproduzir isso a ponto de perdoar o outro? Porque a gente acha que o outro não é digno do nosso perdão. A gente acha que o outro deve mais para a gente do que a gente deve para Deus.
A gente acha que o outro deve mais pra gente do que a gente deve pra ele. Se botar na balança, Alex, ele ainda tá me devendo, cara. Eu não sei, irmão, se você já experimentou um momento desse de perdão, cara. Eu não sei. Mas eu já experimentei, cara. Um dia eu saí de um retiro de pastores e a última mensagem que o nosso mentor nos deu, ele falou assim, cara, se você precisa pedir perdão, se tem algo que você precisa confessar para alguém, eu quero que você peça isso a Deus para que Deus traga isso ao seu coração. E na mesma hora, assim, eu brinco com vocês, né? Eu falo que o Espírito Santo é rápido, né? Ele é espírito, né? Não tem corpo, se move rápido. Na mesma hora o Espírito Santo me mostrou, cara, exatamente o que eu precisava pedir perdão. Não tinha dúvida nenhuma. Tinha dúvida nenhuma, cara. Eu precisava pedir perdão ao meu pai e minha mãe por algo que eu tinha feito. Precisava. E aquilo me incomodou, cara. Aquilo me machucou. E a ponto de... E eu fiquei segurando aquele negócio. Eu falei assim, caramba, eu não posso. Eu fiquei tentando assim... racionalizar, né? Ah, mas já passou tanto tempo, mas eles nem devem lembrar, eles nem devem saber. Mas, rapaz, aquilo foi me amargurando tanto que um dia a Johanna virou para mim dentro de casa, já tinha passado um mês. A Johanna falou assim, se você precisa fazer alguma coisa, faz logo, porque eu não estou aguentando mais conviver com você assim. Cara, eu liguei pro meu pai, falei assim, pai, minha mãe tá aí, tá? Eu preciso ir aí conversar com vocês. Quando eu sentei diante dos meus pais, eu não consegui falar, cara, eu só chorava de vergonha. De vergonha, cara. Um homem de 39 anos, tendo que ir diante dos pais pedir perdão. E eu chorava, cara, eu não me lembro de ter chorado daquele jeito durante a minha vida. Soluçava de chorar, e meu pai começou a chorar, e minha mãe começou a chorar, de desespero, o que está acontecendo? E eu me acalmei, expliquei para eles e pedi perdão a eles. E eu lembro que o meu coração, rapaz, o meu peito estava apertado, mas quando o meu pai falou assim, filho, cara, nem sabia disso, mas você está perdoado. Meu coração abriu, cara. Eu falei, e a senhora, mãe? A senhora precisa me perdoar. Não, meu filho, eu nem sabia. Mas você está perdoado. E esse negócio, rapaz, isso eu carrego comigo, porque todas as vezes que eu quero reter o perdão, eu lembro desse dia. Sabe, mas aí você vai falar assim, cara, pastor, você é muito doido mesmo, você não pode falar isso comigo, você não sabe o que a pessoa fez. Eu sei, cara, a gente é humano. Não é fácil. Não é fácil viver essa realidade. E aí eu me lembro de Paulo. Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, já está no final da vida, já está quase despedindo, ele sabe que vai morrer, e ele manda Timóteo vir até ele, 2 Timóteo. E ele fala assim, quando você vier, Timóteo, traz Marcos com você, porque Marcos é muito útil para mim aqui onde eu estou. Mas você lembra de quem era Marcos? Quando Paulo sai na sua primeira viagem missionária, ele chega num determinado ponto, ele e Barnabé, e é interessante porque o texto de Atos não fala pra gente o que aconteceu, mas fala assim, que o que aconteceu, a discussão, a briga, a discórdia foi tão grande entre Paulo e Barnabé, ó, Barnabé era o pai da consolação. Ele era apelidado de o pai da consolação. Mas a briga entre ele e Paulo, a desavença foi tão grande que Lucas vai dizer assim, e foi impossível a eles seguirem juntos. Paulo segue com Timóteo e Barnabé segue com João Marcos. Mas o tempo passou, irmãos. E alguns anos depois, Paulo refletiu, perdoou João Marcos. E ele fala para Timóteo, olha Timóteo, traz Marcos, porque ele é útil para mim. Então, muitas vezes o que eu e você precisamos para perdoar o outro
É só de tempo. Tempo. Mas lembra de uma coisa, não espere todo o tempo do mundo, porque você não sabe quanto tempo você tem. Então trabalhe isso no seu coração, trabalhe isso diante de Deus. Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa, me dá a oportunidade, me dá o momento, para que você possa falar como Paulo, olha, eu perdoei Marcos, então você traz Marcos, que agora eu quero andar com Marcos. Para você fazer como José, irmãos. José, quando ele sai, quando ele está preso no Egito, o primeiro filho dele nasce, ele fala assim, o Senhor agora me livrou de toda a minha aflição, de toda a minha desgraça. É isso que significa o nome Manassés, se não me engano. Mas aí, quando os irmãos de José entram diante dele, cara, José já os tinha perdoado. E José entende que ele precisava perdoar para que a vida deles fosse preservada, mas a dele também fosse. Porque enquanto eu não perdoo, eu vou adoecendo. Eu vou adoecendo. Por que eu contei essas duas histórias? Porque a gente tem essa mania, irmão, de falar assim, eu perdoo, mas eu não consigo conviver com ele. Lembra que eu falei lá no começo? Então o seu perdão ainda é incompleto. O seu perdão ainda é parcial. Você precisa perdoar totalmente, completamente. Não, eu perdoo, mas eu não consigo nem olhar na cara dessa pessoa. Então você ainda não perdoou. Ok? Vamos fechar aqui, você ainda não perdoou. Você ainda tem que andar mais um pedaço aí. Não, eu perdoei, mas assim, se ele vier aqui, eu vou só ser educado. Cara, não. Não vale nada disso. Nada disso vale. Lembra? Qual era o tamanho da sua dívida? Está perdoado. Está perdoado. Você não consegue perdoar agora? Tudo bem. Deus entende que você é humano. Deus entende que você não é Ele. O que você precisa? De tempo. Tempo para você nutrir sua raiva? Tempo para você planejar sua vingança? Não. Tempo para você curar o seu coração diante de Deus. Para que em algum momento você diga assim, traz fulano para cá, que agora é tempo de andar com ele de novo. Ele está perdoado. Mas eu só consigo fazer isso quando eu entendo o tamanho, a beleza do amor de Deus e do perdão de Deus por mim. Um perdão ilimitado, um perdão incondicional, um perdão total. Se o meu perdão for menor do que isso, ainda não é perdão. Pode ser que eu estou caminhando, mas ainda não é perdão. E eu digo isso para vocês, irmãos, com muito temor e muito tremor, porque eu sou humano como vocês. E tem pessoas da minha vida recente que eu ainda não consegui encontrá-las para tomar um café com elas e para comer com elas. E é fácil porque eu não convivo mais com elas, mas toda semana eu peço, Senhor, quando eu fui preparar essa mensagem, eu falei, Senhor, me dá graça, porque eu também preciso perdoar. Eu também preciso perdoar. Feche seus olhos. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Não existe perdão parcial, né? Não existe, meu irmão. Quem você precisa perdoar? A imagem dessa pessoa, dessas pessoas estão aí na sua mente. Deus conhece elas e conhece você. Eu queria pedir que você levasse isso até Deus agora. Falasse, Senhor, eu sei que o Senhor é paciente comigo, eu quero ser paciente com o outro também.
Eu sei que o Senhor me perdoou totalmente, eu preciso fazer isso pelo outro, eu não consigo ainda, mas eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero perdoar como o Senhor me perdoou. Porque Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fale isso com o Senhor. Fale isso com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, precisamos perdoar, Deus, porque já fomos perdoados. Não é fácil para nós, Senhor, porque nós não temos a bondade e o amor perfeito do Senhor em nós. Mas nós já desfrutamos desse perdão, desse amor e dessa bondade. Por isso, ó Deus, nos dá graça, Pai. Graça. Nos dá o desejo, ó Deus, de perdoar também como nós somos perdoados. O verdadeiro perdão, ele promove a reconciliação como nos reconciliou com o Senhor. Ele promove a paz como o sacrifício de Cristo nos traz paz diante do Senhor. Ele promove a alegria, ele promove a reconstrução, a restauração de lares, de vidas, de relacionamentos. Senhor, nós precisamos urgentemente viver essa realidade. As pessoas não vão entender, Deus, por que a gente é assim. Mas o Senhor vai se alegrar conosco. Amém. A gente não vai ter peso no nosso coração, a gente não vai estar segurando mais nada, raiva de ninguém. A gente vai andar livre, solto, leve. Nos ajuda, Deus. Nos dá graça. Cada um de nós aqui, começando em mim, Deus. Começando em mim. Em mim. Porque eu preciso também ser paciente como o Senhor é, bondoso como o Senhor é, perdoador como o Senhor é. Oh Deus, começando em mim, quebrando o nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.